Abra sua Bíblia no Salmo de número 39. Davi, no desejo dele evitar o pecado, de evitar o erro com Deus, ele vai perceber muitas coisas aqui e vai meditar nelas, e nós vamos meditar também. E ele percebe uma das coisas, que a língua é um instrumento que pode agravar essa questão nossa com relação ao pecado, né? O uso da nossa língua. E ele, que está assim envolvido a refrear o pecado nessa condição, ele cerra a boca dele, ele faz silêncio, mas ele percebe que em algumas situações ele não consegue ficar quieto, principalmente quando deve-se falar alguma coisa com relação ao bem, né? Então ele fica inquieto dentro do coração dele. Ele quer ficar mais concentrado nas coisas eternas, né? Mais fixado nelas, e ele percebe também a questão da brevidade da vida. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre esse desejo de não errar, ele vai falar sobre a disciplina de Deus no erro, e que isso é pesado para a gente, mas embora haja coisas boas nisso, e que a vida ganha sentido quando o Senhor é a nossa esperança. Esse é o contexto do Salmo, e a gente vai ler e depois tirar alguns ensinos para a nossa vida aqui, tá bom? Diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quanto grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Até aqui. A gente percebe aqui, eu quero destacar aqui nesse trecho, o verso 3, que ele diz assim, que o peito dele queimava, o coração dele queimava, e enquanto ele meditava, ateou-se fogo dentro dele, né? Ou seja, ele meditava. A prática da meditação é algo extremamente assim saudável para a nossa vida, e a meditação bíblica, ela significa para nós meditarmos naquilo que Deus revelou para a gente. Deus revelou para a nossa vida o que Deus revelou acerca de quem Ele é e do que Ele faz. Isso é a meditação bíblica. É diferente da meditação que busca fazer com que o pensamento não pense em nada, né? Que a gente se lance no vazio, no infinito, porque esse é um tipo de meditação, por exemplo, para o relaxamento, mas não é essa meditação que a Bíblia fala. A Bíblia fala não de nós esvaziarmos a mente, mas de nós enchermos a nossa mente com as coisas de Deus. Então nós meditamos na revelação de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa é a diferença da meditação bíblica. Ele está dizendo que ele começou a meditar em alguns temas aqui que surgem no Salmo, em que ele se dedicou a pensar nisso, a refletir sobre isso. E a gente vai ter esse privilégio
de ver que temas são esses que a gente deve meditar também. Por exemplo, verso 4, ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E ele começou então a meditar sobre a fragilidade da vida, né? O quanto a gente é frágil, o quanto o nosso viver é frágil. Primeiro a gente já deve destacar porque ele, sendo rei, encontrou tempo para fazer isso, né? Ele reinava sobre uma nação, ele tinha muitas responsabilidades, saía à guerra, mas Davi encontrava tempo para meditar nas coisas do Senhor. Primeira coisa. E ele descreve a vida aqui no verso 5, por exemplo, ele diz assim, que os seus dias, o cumprimento dos seus dias são alguns palmos, curto, né? Que a presença de Deus, o prazo da vida dele não era nada. Olha a reflexão dele. No 5 ele diz ainda que todo homem é pura vaidade, né? É algo muito rápido, muito fútil, né? Essa reflexão que ele está fazendo. O homem passa como uma sombra. No verso 2 ele diz assim que ele é como um forasteiro, alguém que está de passagem. São coisas que a gente sabe com relação à brevidade da vida, mas é bem verdade que na nossa correria, nos nossos compromissos, né, no nosso tempo tão agitado, a gente para pouco para pensar como a gente é frágil, né? A gente lida com o tempo como se fosse nosso, nós não temos poder sobre o tempo. A gente diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, sem saber se amanhã a gente vai estar por aqui ou não, né? A gente conta com a nossa saúde, com a nossa força, mas de fato quem é que sabe o que é que nos espera, né? E essa fragilidade, né, que é uma realidade, a gente percebe o quão frágil a gente é, por exemplo, diante das dores que a gente passa, né? Como a dor física ou a dor emocional abala, né? Nos abala, frágil que nós somos, né? Diante da dúvida, diante do futuro, diante do tempo, diante de causas secundárias, de causas que não foram promovidas por causa da gente, mas que acabam apanhando a gente. Como a gente é frágil diante de tudo isso. E por que isso é importante? Porque quando a gente se percebe desse jeito frágil, então a gente vai encontrar na palavra onde a gente pode se tornar mais forte. Quando a gente se percebe frágil, a gente dá um outro valor para a vida. Não é à toa que as pessoas que passam por um momento trágico ou um momento pesado na sua vida, mudam o olhar, né? Mudam o olhar para os relacionamentos, mudam o olhar para as coisas que ela dava valor, muda o olhar percebendo como a gente é tão frágil e como a vida é tão importante, como a vida é um dom, como a vida é um presente de Deus. Todas essas coisas vêm quando a gente toma um susto com relação à vida. Muita gente muda a maneira de viver quando o médico chega e diz algo, um diagnóstico que dá um susto na pessoa. A pessoa revê a sua alimentação, a pessoa revê o seu estresse, a sua correria, a pessoa revê a sua vida. Quando a gente percebe a fragilidade da vida, por isso é importante a gente meditar nisso, a gente valoriza mais a vida e procura desfrutar mais, né? A Bíblia diz que a gente deve orar, pedindo a Deus sabedoria para viver. Você lembra que no Salmo 90, escrito por Moisés, um homem já idoso, sábio, se diz a respeito de Moisés, o próprio Deus dá testemunho dizendo que falava boca a boca, face a face com ele com toda essa grandeza diante, né, humanamente falando, ele diz o seguinte para o Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance com um coração sábio. Não é isso? Então, se Moisés, com toda essa virtude, sentia essa necessidade e pedia para Deus, quanto mais a gente, né? Então a gente deve orar pedindo sabedoria para Deus, para a gente viver essa vida frágil, e a gente também deve sempre lembrar que Deus realmente fala isso. Tiago, por exemplo, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida,
né? Diante de pessoas que estavam dizendo: eu vou para esse lugar, vou para aquele, vou negociar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque a minha agenda agora vai ser desse jeito. Ele fala: que é a vossa vida? Nos chamando a depender de Deus, né? Então é importante que a gente esteja meditando na fragilidade da vida. No verso 6 ele tem um outro tema que ele medita. Qual que é aí no verso 6? Com efeito passa o homem como sombra, né? Como uma sombra, falando da fragilidade do tempo. Mas ele diz o que? Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então ele medita na vaidade das riquezas, né? Quanto também é frágil isso, né? Riquezas, é claro, é dinheiro, é ouro, é prata, mas riqueza também são todas as produções que a gente tem capacidade de fazer na vida, que nem sempre está ligado a dinheiro. Tudo aquilo que a gente consegue produzir através da habilidade, da capacidade que Deus nos deu, é uma riqueza, né? Então a gente deve tomar cuidado, por exemplo, para a gente não se iludir, como se a gente fosse, se essas riquezas fossem durar para sempre, ou como se a gente fosse poder desfrutar dela para sempre, né? A gente deve lembrar que toda riqueza humana, ele traz inquietação para a nossa alma. Por exemplo, como é que eu protejo essa riqueza? Como é que eu mantenho essa riqueza? Como é que eu não perco essa riqueza? Aonde eu concentro essa riqueza? Quem herdará essa riqueza? O que fará com essa riqueza? Olha as inquietações e preocupações, né, que passam pela nossa cabeça, né? E a própria preocupação de não deixar o coração ser firmado nelas, né? Aprender a tê-las, desfrutar com equilíbrio. Quando o homem se lança a acumular essas riquezas, buscar essas riquezas, o que a gente tem visto? Que às vezes paga um preço na sua saúde, no estresse, não é isso? Às vezes, por causa da busca da riqueza, desarmonia na família, né? Às vezes, um mau humor, está conquistando, mas ninguém consegue conviver com o camarada, não é assim? A falta de paz, e a palavra diz um risco muito grande, que é nos distrairmos com a riqueza e perdermos a fé, né? Quando ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, né? Então veja como a gente deve tomar cuidado, e Davi está refletindo, meditando sobre isso, e dizendo, né, em vão o homem se inquieta, a vida dele é tão breve, tão frágil, e ele se inquieta, amontoa e não sabe nem quem que vai levar tudo isso, né? Não que ela não seja boa, ou seja, o trabalho traz algum significado na nossa vida. O trabalho faz com que a gente deixe nessa vida alguma coisa boa nossa, que faz parte de nós para alguém, mas nós não podemos colocar nisso o fim último, a essência do nosso viver, né? A gente deve aprender a trabalhar, a desfrutar do que trabalhou, a repartir aquilo que é uma riqueza que Deus nos deu, que não é só dinheiro, porque, por exemplo, quando você entregue a sua vida a Cristo, começa a ser transformado no caráter de Jesus e começa a apresentar na sua vida amor, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão, não é isso? Estas coisas devem ser repartidas. A gente repartir a nossa alegria, o amor, a paciência, não é isso? Do contrário, não tem sentido receber, né? Então, esse equilíbrio é necessário, e é um tema aqui que ele medita, importante para a gente meditar. Você vai falar: mas eu não tenho dinheiro. Mas não é, riqueza não é só dinheiro. Riqueza são todas as graças que Deus derramou sobre a nossa vida, na qual nós podemos repartir com alguém. Isso é riqueza. Aliás, Jesus ensina que a gente não deve acumular, que a gente tem que distribuir, não é? Então, outro tema que ele medita aqui, importante para nós, está no verso 8. Ele diz assim: livra-me de todas as minhas iniquidades.
ele está meditando na seriedade do pecado, do erro na nossa vida, né? Ou dos erros que a gente possui. Ele está falando: Senhor, livra-me disso, porque ele percebe quão terrível, quão difícil, quão sutil, quão triste é a consequência do pecado na sua vida. Davi sabia disso, os irmãos sabem da história de Davi. E a palavra diz que é loucura a gente não considerar isso. A primeira palavra já diz que nós somos mentirosos se nós dissermos que não temos pecado algum. A verdade não está em nós, a nossa natureza é errante. E a palavra diz assim: os loucos zombam do pecado, mas os retos, a boa vontade de refletir, de mudar, né, de perceber a importância. Quando eu levo a sério a questão do erro na minha vida, surge para mim a possibilidade de enxergar o amor de Deus, porque Deus tem amor pelo pecador, né? Paulo diz assim: do qual dos principais sou eu, né? Aí como é que a gente vai enxergar o amor de Deus se a gente não enxergar que somos errantes? Como é que nós vamos clamar a salvação, invocar a salvação de Deus, se eu achar que eu não preciso ser salvo, né? Então, considerar a seriedade do pecado, das consequências disso na nossa vida, leva a gente também a fazer uma faxina, a fazer limpezas no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas coisas que a gente abriga como sentimento no nosso coração. Mas se eu não considerar a seriedade dele, eu não faço nada disso. Eu não enxergo o amor de Deus, eu não faço um autoexame na minha vida, eu não melhoro, eu não permito a transformação, eu não dou razão a Deus quando Deus diz que nós somos pecadores, né? Então, isso é importante, considerar na nossa vida a seriedade dos nossos erros. E mais um tema aqui que eu quero destacar é que no verso 7, quando ele diz assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Em meio à sua meditação, em meio a isso que nós falamos, veja só, meditarmos na brevidade da vida, meditarmos na seriedade do pecado, meditarmos na vaidade das riquezas, a gente poderia se lançar a um pessimismo, a uma tristeza, e falar: puxa, se é desse jeito então. Mas ao contrário, ele faz essa meditação diante do Senhor e ele não fica deprimido nem pessimista, mas ele se lança à fé. Ele diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança, né? Mostrando que mesmo na brevidade da vida eu posso viver algo melhor, mesmo diante da vaidade das riquezas eu posso viver trabalhando em cima delas de uma maneira equilibrada, que eu posso, com relação à seriedade do pecado, ter algo transformado em mim. Tu és a minha esperança, no Senhor há esperança para essas coisas, né? Brota do lábio dele isso: nem tudo está perdido. Com o Senhor a gente vence essas coisas, a esperança de comunhão, a esperança de transformação, de novos pensamentos, de novos projetos, de novas avaliações na vida, de novos caminhos. Graças a Deus que essa esperança está presente na nossa vida. Sem ela, nenhum de nós teríamos a chance que nós tivemos já e temos todo dia de recomeçar. Se não tivesse esperança, se Deus dissesse: errou, acabou, nenhum de nós poderíamos recomeçar mais, porque nós não deixamos de errar. Mas no Senhor, essa esperança de mudança, de confissão, de perdão, de um novo caminho, e aí a gente tem essa possibilidade do recomeço, de aproximação, de se libertar. Quantas pessoas, por meio do perdão, de entender os caminhos de Deus, ficaram libertas de ressentimentos, de amarguras, de lembranças na sua vida, do impacto de coisas do passado que tinham um peso, e hoje ela não esqueceu, mas não tem mais aquele peso, por causa da graça, né? Por causa da esperança no Senhor. Então eu queria deixar essa palavra para a gente, encorajando você a meditar
naquilo que Deus revelou na sua palavra, né? Essa é a nossa meditação. Enxergar o que Deus revelou a respeito dele e a respeito daquilo que ele faz, a respeito do que ele diz a nosso respeito, né? E das possibilidades da gente ter uma vida diferente. Refletirmos sobre a fragilidade da vida, sobre as vaidades das riquezas, da seriedade do pecado, mas nos entregarmos à esperança no Senhor, como Davi está fazendo, porque a meditação no Senhor produz saúde para a gente. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque aprendemos aqui com a devoção de Davi, com a sua meditação acerca da vida na qual nós também fazemos parte, das coisas, de temas importantes, para de vez em quando, com a maior frequência possível, estarmos meditando, refletindo, porque trarão para nós, Pai, equilíbrio, trará para nós, Senhor, cura muitas vezes, trará para nós um direcionamento melhor no dia a dia. Obrigado, Deus, por isso, porque aquilo que o Senhor fala é o melhor para nós, aquilo que o Senhor faz é o melhor para nós, e obrigado porque nós temos acesso ao Senhor para meditar no Senhor e na sua vontade. Que essa palavra seja um encorajamento para todo aquele que ouvir, que possamos não esvaziar a nossa mente, mas encher a nossa mente com a tua presença e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe então, dê um abraço aí no seu irmão.